Boa tarde, queridos telespectadores, nossos amigos das segundas-feiras, mais uma vez aqui estamos. E hoje eu tenho uma tripla satisfação. É um programa em que nós teremos oportunidade de falarmos de coisas muito agradáveis, muito interessantes sobre o próximo carnaval, em que nós teremos aqui duas pessoas, amigas nossas, amigas aqui da cidade, que vão falar sobre o encontro da família, o ENEF, o encontro da família espírita. E também teremos o nosso querido Davi Rabelo falando do ecumenismo, falando e tentando nos mostrar e tentando dissecar junto conosco a situação que o mundo vive. Essa situação tão difícil e de tanto fratricídio, de tanta violência, mas que com toda certeza faz parte do nosso caminho, faz parte do nosso entendimento. E ninguém melhor do que o nosso amigo Davi para nos trazer a sua visão, que é uma visão de bem, é uma visão acima de tudo de amor. É amor que nós precisamos muito nesse momento em que nós passamos dificuldades de várias ordens. Inclusive, no nosso país, vivenciamos um momento muito difícil, um momento em que nós, muitas vezes, procuramos até nem acreditar no que nós estamos vendo, mas que, com certeza, faz parte da nossa evolução, faz parte da nossa caminhada. Eu inicio cumprimentando a Elciele. Boa tarde, Elciele. Boa tarde, é um prazer estar aqui. Que beleza. Boa tarde, Helga. Boa tarde. São as nossas coordenadoras do ENEF. O ENEF que vai trazer para as famílias espíritas bastante assunto, bastante dedicação e bastante instrução nesse período carnavalesco. Elciele, vamos falar alguma coisa? Nos diga, nos conte o que é o ENEF, Elciele. O ENEF é o Encontro da Família Espírita, que acontece no período de carnaval. Por que o encontro voltado para a família? Porque o ENEF tem como visão que a família se reconheça como núcleo educativo de espíritos reencarnantes. São observações que a espiritualidade nos trouxe para que o movimento espírita tomasse providências sobre atender, melhor os nossos irmãos foliões, brincalhões, e que nós não nos preocupássemos em fechar nossas casas espíritas. Ele, então, Dr. Bezerra de Menezes, que foi o porta-voz dessa ideia, ele reforçou que as nossas casas espíritas são muito bem protegidas e a função seria justamente atender, ajudar os bons espíritos a limparem a atmosfera que às vezes fica tão carregada no carnaval. É verdade, existe assim até uma verdadeira paranoia. Ainda domingo nós vamos instados a ler uma página em que Emmanuel nos mostra toda essa loucura existente. Mas o que eu acho mais interessante nisso tudo é que é uma página que foi reeditada em 1937 e publicada em 39, mas com uma atualidade tão grande, com uma demonstração tão maravilhosa da realidade que nós vivemos e que nós temos que estar realmente prevenidos por isso. É realmente uma situação e um momento extremamente crítico e que nós precisamos nos juntar. Família é uma situação de uma importância fundamental. Exatamente. O ENEF, a princípio, ele foi organizado para atender os pais que levavam os seus filhos para a comércio e de um modo geral. E a partir daí, o movimento espírita começou a perceber a importância que era de atender a família, não só no período de carnaval, mas durante todo o período, fazer um trabalho direcionado para a união das famílias. Porque a doutrina espírita, ela coloca que é no cadinho do nosso lar que nós vamos encontrar as grandes dificuldades. Como agir
nos momentos de dificuldades, como entender aquele filho, aquele marido, aquela mulher, que às vezes parece que está fora do contexto, né? A doutrina espírita diz que todos nós estamos corretamente no lugar certo. E o ENEF, que deve ser trabalhado durante todo o ano, por isso a proposta do CERJ é que exista um polo do ENEF em cada casa espírita, desenvolvendo esse trabalho, culminando no Carnaval, em oferecer ao movimento uma forma da gente estar juntos, trabalhando, né, nesses dias conturbados. Quem não gosta de Carnaval, né, vai para a casa espírita estudar, trabalhar em várias modalidades. Nós vamos falar de vários assuntos, nós vamos trabalhar com várias dinâmicas. É muito intenso. Além de nós oferecermos um lanche especial para quem participar do nosso ENEF. Eu te diria, inclusive, que o nosso lanche será fluidificado. Olha, né? claro. Com certeza. Mas, Elciele, a realidade é que o próprio Espiritismo, as próprias religiões, todos falam a mesma coisa quando se trata do bem. Nós não podemos esquecer que a alegria, ela faz parte da vida. Nós temos que viver a alegria. Eu, particularmente, acho muita coisa do Carnaval bonito, muita coisa do Carnaval até cultural. Agora, a agressividade, a violência, é que nós temos que tentar, através da família, através da célula máter, buscar esse entendimento. Entende? Você vê como hoje, até nós vamos comentar depois esse assunto, vimos com uma tristeza muito grande em que uma partida de futebol em São Paulo não foi uma partida de futebol, foi uma briga de rua. Então você imagina que nós temos que abrir as casas, abrir as igrejas, abrir todos aqueles que falam do bem, todos aqueles que são do bem, para que nós mostremos que o bem é que tem que prevalecer. Seu Alcino, uma coisa que eu acho muito importante dentro da nossa religião, que é o Espiritismo, o estudo da doutrina espírita, é que ela, além de valorizar tudo isso, porque eu também acho o Carnaval, nossa, o que é bonito você ver o povo se divertindo saudavelmente. Sim. Só que a gente observa que existe uma infiltração muito grande. E estudando, a doutrina espírita nos mostra, estudando o lado espiritual, que a coisa às vezes toma proporções que não são controláveis, né? Já o ENEF, já a doutrina espírita, focando o ENEF, ele vai trabalhar justamente isso, a valorização dos ensinamentos que a doutrina espírita abre, que não é só o bem, ela vai explicar o que acontece nas famílias. Eu acho tão interessante isso, porque quando a gente não tem noção da lei de causa e efeito, quando nós não temos noções da justiça divina, que eu acho que é muito amplo, né, um estudo, ela vai te mostrar que você recebe no seu cadinho do lar, às vezes, seres que você precisa se transformar em grandes amigos, em transformar em grandes amores. E em outras religiões, não é muito bem explicado esse ponto, né? Então, às vezes, você tem uma dificuldade muito grande com o filho e nada, você busca nos outros segmentos religiosos a fé, você trabalha a fé, você trabalha a caridade, que é o nosso tema, né? O nosso tema é caridade, sublime virtude para a felicidade. Então, isso, as outras religiões te dão esse foco, mas a doutrina espírita, ela vai mais além, ela vai sempre nos colocar como corresponsáveis dessa dificuldade, desse relacionamento. Nós nunca, estudando a doutrina espírita, vamos poder apontar o dedo para o outro, dizendo, você fez isso, você faz aquilo, você é o responsável. Não somos, nós entendemos que nós vamos estar sempre interligados. Nós somos os responsáveis por essas desavenças, por essa falta de amor, por essa falta de entendimento que acontece dentro das nossas famílias. Ô Elciele, eu te diria o seguinte, eu tenho até muitas vezes comentado isso, você
Lida, uma das coisas que eu achei talvez mais instigante em fazer foi uma palestra sobre a lei da destruição. Em que existe aquela coisa, mas como é que Deus permite a destruição? Como é que Deus... Aí a justiça. Então, quando você escuta sobre a justiça divina, mas Deus é bom, Deus é justo, sim. E Ele é tão bom que Ele permite que nós julguemos os nossos atos. Exatamente. Não será Ele que vai bater na gente, não será Ele que vai nos punir. Exatamente. Nós é que vamos responder pelo que nós fizemos. Quando você responde aonde está a tua... Enfim, aquilo que você tem que dizer, está na tua consciência. Exato. A tua consciência, porque a tua consciência você não consegue de maneira nenhuma enganar. É verdade. Seu Alcindo, eu acho que uma das mais brilhantes, né, foco que a doutrina espírita nos dá é que somos espíritos livres, né? Somos os herdeiros do universo e somos os responsáveis na construção do nosso amanhã. Quer dizer, a nossa vida futura, até nessa própria vida, né? Se você age com desequilíbrio, com muita infantilidade, você vem a sofrer mais tarde em cima desses atos. Então, a liberdade do agir, né? O livre-arbítrio. Livre-arbítrio, só que está interligado à responsabilidade. Então, aquele velho chavão espírita que nós usamos, né, que diz assim, a colheita, aliás, o plantio, né? A semeadura é livre, mas a colheita obrigatória. É obrigatória. Então... Oi, Elciele, e qual é o tema básico, você inclusive já disse? Já disse, sim. É caridade. É a caridade, mas de uma visão de caridade também muito ampla, né? Nós vamos trabalhar 3 módulos. O primeiro módulo nós vamos trabalhar o descobrir-se, né? A transformação moral. O que eu preciso fazer para agir na caridade? Porque às vezes você quer fazer caridade para aquela pessoa que está passando necessidade e que você precisa ir lá, levar uma cesta básica, você precisa emprestar seu ouvido e tal. Isso é caridade? É caridade. Mas a caridade, ela começa conosco. A caridade, você tem que ser caridoso com você. Você tem que ser caridoso em gostar de você, de aceitar você, de ter você como limitado, né? Conhecendo você, aprendendo a se conhecer, você vai perceber o quanto você ainda é limitado, o quanto você precisa se desenvolver, o quanto você precisa aprender. Porque... Você me permite aduzir uma coisa? Pois não. Muitas vezes a gente diz que a pessoa tem que dar amor, tem que dar isso. Agora, Elciele, nós só temos que dar aquilo que nós temos. Pois é. Eu não posso dar R$1 se eu não tiver. Exatamente. Então, se você aprender a se gostar, você tem muito para doar. Exatamente, porque dizem, né, os espíritos, eles colocam que nós precisamos, através do outro, né, nós temos um caminho que os espíritos nos colocam, que é através do outro que nós vamos chegar a Deus, né? Uhum. Mas para que eu vá em direção do outro, primeiro eu tenho que me conhecer, me amar, me respeitar e principalmente me perdoar. Me perdoar das minhas limitações, porque ninguém é perfeito, ninguém está pronto, né? Então, quando eu tomo esse conhecimento e sei, até aqui eu posso ir, até ali eu realmente... Já não é a praia. Já não é a minha praia. O orgulho e a vaidade são 2 chagas muito terríveis, né? Isso. Mas vamos seguir agora, vamos ouvir a Elga nos contar. Elga, que começa domingo, não é isso, Elga? Começa domingo e começa no grupo da Fraternidade do Espírito Oswaldo Cruz. O tema nesse dia, o tema principal já foi dito, é caridade, sublime virtude para a felicidade. E no domingo o tema vai ser transformação moral. É o que ela estava falando, é o trabalho que nós temos que fazer conosco mesmo. Vamos lembrar
O Oswaldo Cruz fica lá no bairro do Morém, na Marciano de Magalhães 339. O horário. E que com certeza estará de braços abertos para receber os nossos irmãos, os nossos amigos que queiram participar. Na segunda, Helga. Aí o horário que horário, isso. É de 15 horas em diante. 15 em diante 15 horas até às 18 às 18, horas. né? Até às 18. Mas olha, 17h30 começa o lanche, hein? É isso aí. Na segunda-feira, o tema é Obreiros do Cristo. E aí é no Grupo Espírita dos Humildes, que funciona no bairro Castrioto. Inclusive, é uma das casas mais antigas, se não a mais antiga de Petrópolis, né? A mais antiga é na rua Pedro Nava, se eu não estou não. É Pedro... Não. Não. Eu acho que é Pedro Nava. Fogel. Pedro Fogel, isso. Sobrinho. Pedro Fogel, lá no bairro Castrioto. No bairro Castrioto. E na terça-feira, o tema é a Caridade em Ação, e é no Centro Espírita Amor e Caridade Francisco de Assis, que fica na Praça Catu. Lá na Terezinha, como a gente fala, né? Isso mesmo. Realmente, nós teremos 3 dias que eu diria de alta luminosidade. 3 dias para mostrarmos e encaminharmos nesse momento tão conturbado que nós passamos, né? Seu Alcindo, eu queria colocar pois que não, a Comerge, que vai estar acontecendo simultaneamente, ela atende crianças jovens, né? A partir de 13 anos. Mas o ENEF, ele atende a todas as idades. Nós temos uma coordenadora, que é a Urbana, da UMEP, e ela, então, ajuda a coordenar o ENEF voltado para as crianças, junto com as evangelizadoras de cada casa. Que estarão presentes. Estarão presentes. Então, tem atividade para as crianças. Para todos nós. E para os idosos também, hein? Para os idosos. Gente, é muito bom. Nós nos sentimos extremamente agradecidos pela presença de vocês, com esse recado dado, entende? E vamos torcer que todos busquem o bem, que todos busquem aquilo que se propõe para a nossa evolução. E através da caridade, através do amor, aquilo que o nosso Mestre Jesus nos ensinou, nós com certeza teremos a possibilidade da melhora. Que eu espero, e eu não só espero, eu acredito, que a melhora vem, ela está a caminho. Agora, temos que ter os percalços, né? Exatamente. Não estamos prontos, você citou tão bem, não somos prontos, somos ainda caminhantes para esse progresso. Elciele, para as tuas despedidas, agradeço demais a tua presença. Muito obrigado, espero contar com todos vocês. Os ENEFs anteriores já nos pontuaram um número excelente, em torno de 100, 120 pessoas por cada dia. Então, nós estamos torcendo para que esse ENEF também seja muito especial e maravilhoso. Com esse tema, né, um tema magnífico, que vai falar sobre a caridade, nós vamos lembrar de Francisco de Assis, de Madre Teresa de Calcutá, de Francisco Xavier, de tantos outros ícones que deixaram seu recado em cima do trabalho, da disposição em relação ao outro. E descobrir, né, como nós poderemos nos tornar obreiros de Jesus. Muito obrigada, Celestino. Helga, para as suas despedidas, Helga. Muito obrigado. Que nós possamos, através do nosso exemplo, levar essa mensagem também, né? Perfeito. Nós temos que fazer e não só falar, fazermos. A fé sem ação é morta. Isso aí, muito obrigada. Nossos apoiadores, por favor. Estamos voltando. Agora vamos para o segundo tema do dia, que nós vamos discorrer com o nosso amigo Davi Rabelo sobre a situação que o mundo se debate. Não só o Brasil, não só a América Latina, mas principalmente os africanos, principalmente a Ásia, vive um momento assim muito difícil, um momento em que nós precisamos de refletir e tentar entender, para tentar chegar a conclusões que nos façam manter a nossa fé. Boa tarde, meu amigo Davi. Boa tarde, seu Alcindo. Boa tarde aqui a todos da TV, que tão carinhosamente sempre nos receberam.
e os meus cumprimentos também a todos aqueles que nos honram com a audiência. Davi, vamos começar logo no... Vamos começar no início. Davi, como é que você vê essa situação em que nós estamos vendo irmãos brigando com irmãos, irmãos destruindo irmãos, enfim, a fraternidade, o amor, que é o básico de todos nós, está sendo absolutamente atacado. Nós temos que fazer alguma coisa nessa luta. Como é que você vê essa situação de hoje, Davi? Esse caso recente na Europa, desse atentado terrorista na Europa, como é que você enxerga essa? Qual é a tua visão disso, Davi? Senhor Alcindo, nós aprendemos ao longo de algum período de estudos a analisarmos os acontecimentos no mundo sob dois aspectos. O primeiro é o aspecto afligente, a preocupação, as pessoas que pensam e que estudam e que vivem, de fato, se encontram muito assustadas e não é diferente, nós também compomos, em parte, esse grupo. Por outro lado, nós vemos uma imensa oportunidade, uma grande oportunidade. Eu gosto, nesse particular, seu Alcindo, de fazer uma comparação com o desenvolvimento do nosso corpo físico. Nós temos a nossa infância, depois de gestados, nós temos o nosso crescimento físico, ósseo, muscular, dos nossos neurônios, dos nossos sistemas, dos nossos órgãos, até que chegamos a um ponto em que podemos nos manifestar de uma outra maneira, já não mais tão inseguros quanto na infância. Porém, este período, que é o período da adolescência, é um período muito conturbado para todos nós. Tanto que se diz aborrecência, né? Há uma eclosão de hormônios em nossos corpos e uma mudança muito grande, né? Nós, homens, mudamos a voz, as meninas mudam mais rapidamente do que nós, inclusive o aspecto físico, preparando-nos para a juventude. Porém, neste período, é um período de muito desafio, o período da adolescência. Mas a gente deve observar que é um período também com grande promessa, né? Que é a promessa de nós conseguirmos, após ultrapassarmos a adolescência, na juventude e após a juventude atingirmos a maturidade, nós desenvolvermos a vida, as nossas potencialidades na ciência, na arte. Vemos assim também o planeta. O mundo está passando rigorosamente por sua fase adolescente. Há uma eclosão, poderíamos dizer, de hormônios psicológicos ou de ordem espiritual, se assim pudéssemos colocar. E esta eclosão traz, de fato, muita transformação. A gente vê o mundo em uma dicotomia muito grande, uma separação muito grande entre o desenvolvimento científico, tecnológico, por um lado, e o desenvolvimento moral, ético, por outro. E nós não temos dúvida de que estes dois polos, aparentemente tão distantes, vão se convergir para um mundo melhor. Mas hoje, é verdade, nós estamos vivendo momentos muito preocupantes. No entanto, nós precisamos analisar as questões da belicosidade, dos conflitos armados, também sob uma ótica mais ampla. Nós, às vezes aqui, sobretudo no Ocidente, colocamos muito isto sob a responsabilidade dos fundamentalistas. É necessário, no estudo das religiões, nós entendermos que o fundamentalismo não está nos muçulmanos e nem desta ou daquela religião específica. O fundamentalismo, na verdade, ele adveio no início dos anos 1900, 1910, nos Estados Unidos, através das religiões reformadas, através das religiões que lá se estabeleceram de uma maneira muito mais intensa, diferentemente da Igreja Romana naquele país, naquele momento, e ali começou a se estudar o que se convencionou chamar de fundamentalismo.
E nós aqui no Ocidente, nós temos uma visão como se isso fosse privilégio ou especificamente detido pelos nossos irmãos muçulmanos. E isso não é verdadeiro. O que é verdadeiro é que é ruim em todas as religiões, em todas elas, o fanatismo. É ruim em todas as religiões o sectarismo. E isso não é próprio só das religiões, isso é ruim também nos partidos políticos. Perfeito. Isso é ruim também nos movimentos sociais. Todas as formas de abordar as questões humanas com muito sectarismo, com muita verdade absoluta, faz com que nós tenhamos as portas abertas para o confronto. Eu, assistindo o bloco anterior, vi o senhor se reportar à briga que ocorreu após um jogo de futebol. Por quê? Porque aqueles torcedores se veem completamente distintos uns dos outros e partem, então, para a seguinte questão, avaliação: o meu time é o melhor, quem é do meu time é bom, o outro time é ruim, quem é do outro time não tem valor. Mas, Davi, eu até, uma observação que eu acho pior, não foi depois do jogo. Eles brigaram antes, Davi. Eles foram lá, não foram ver futebol, eles foram brigar. Você imagina uma coisa dessa natureza? Eu que sempre vivi grande parte da minha vida dentro do esporte, sempre aprendi dentro do esporte, com meu pai principalmente, entendi? E aquilo que eu consegui até transmitir para os meus, que você ali está disputando, mas a disputa é uma coisa saudável. Se eu não tiver um adversário para jogar, para competir, para participar, não adianta nada. Eu posso ter o melhor kart, que foi a minha grande paixão de esporte, né? Melhor equipamento do mundo. Se eu não tiver um adversário que dispute comigo, o que adianta eu ter aquilo? Eu vou sair e desaparecer na frente a primeira vez, a segunda e acabou a graça. Se eu não tiver a correr atrás de um resultado, mas correr atrás de um resultado que seja plenamente factível, mas que nos faça evoluir, que nos faça entender, que nos faça dizer ao nosso adversário, daquele momento, nosso competidor: cara, parabéns que você foi melhor do que eu. Agora, eu passar por cima dele? Não. E é o que está ocorrendo no mundo. É o que nós vimos em São Paulo ontem, quando duas torcidas se degladiavam, quando atacavam a polícia antes do jogo, Davi. Nem o juiz tinha roubado, Davi, porque se o juiz tivesse roubado, vá lá, né? Mas o juiz nem tinha entrado em campo. Porque, infelizmente, este sentimento deturpado, né, e muito afeito à violência, ele não se restringe aos 90 minutos de uma partida e não se restringe às 2 horas de uma corrida, por exemplo, como a Fórmula 1. Então, se eu torço pela Ferrari e aqueles que estão de camisa vermelha da Ferrari são bons, né, aqueles que torcem pela Williams e estão de camisa azul são ruins. E isso é uma deturpação na realidade. Retornando à questão da adolescência, o que a gente vê, e aí a nossa mensagem de renovação, pelo menos assim analisamos, é que esta fase, apesar de ser muito profunda em suas transformações, a característica que mostra, ela é uma fase mais curta em comparação às demais fases da vida humana. E não será diferente também no planeta, porque hoje nós estamos vendo uma imensa oportunidade. Nós estamos vendo, de fato, mentes, criaturas e corações das mais diversas correntes de pensamento se reunirem buscando uma solução, e a solução que seja uma solução pacífica, venha da paz, e que seja a ciência da paz. E na ciência da paz é necessário também a nossa atitude, a nossa ação, mas a nossa paciência, no sentido de quê? De que nós entendamos que é um processo, porém que façamos o que é necessário. Com relação ao conflito, sobretudo no Oriente Médio, nos chama muito a atenção porque vem uma cortina de fumaça, como se a base efetivamente fosse a base religiosa. Mas existe um interesse econômico gigantesco, gigantesco. A indústria bélica, que da onde vem o armamento de um lado e de outro? Da onde vem aqueles mísseis, as balas, os fuzis, as metralhadoras, os tanques?
Então existe, de fato, por detrás disso, um apego às questões de ordem material, o dinheiro comandando, e infelizmente isso é verdade. Mas é verdade também, e aí é um ponto, seu Alcino, muito sério, que nós gostaríamos de abordar. Existe um pensamento chinês que diz assim: se cada um varrer a calçada em frente à sua casa, a rua ficará limpa. Significa que se cada um de nós fizermos a nossa parte, o todo, né, será beneficiado e nós também. Nós esquecemos do que está acontecendo no Brasil. Dar um dado para os nossos telespectadores que é estarrecedor. Na última década, nos últimos 10 anos no Brasil, foram assassinadas criaturas, houve muito mais morte vítimas de assassinato do que todas as principais guerras somadas, inclusive a guerra do Iraque e a guerra do Afeganistão. Morre no Brasil hoje vítima de assassinato, ultrapassa já a casa dos 67 mil por ano, chega-se a 70, dizem alguns estudiosos. Por quê? Porque esses 67, que foi a avaliação feita pela ONU mais recente, não computou as mortes das ações policiais e nem dos policiais mortos. E também não foi computado as mortes advindas dos latrocínios, ou seja, do assassinato, da morte após o roubo. Ou seja, nós ultrapassamos a 70 mil assassinatos ano no Brasil. Isso é muitíssimo mais grave. Para se ter mais uma comparação, na guerra da Síria, que toma conta das nossas telas todos os dias, nós temos em 4 anos de guerra, segundo o levantamento da ONU, nós temos 210 mil mortos. Neste mesmo período, nós temos no Brasil quase 280 mil mortos. 70 mil a mais assassinatos, ou seja, é uma guerra, é a cultura da violência que está arraigada na sociedade. Então a gente precisa, eu estava observando o bloco anterior, destas ações das mais diversas religiões. E aí eu gostaria de fazer uma colocação que, de fato, a gente usa a palavra ecumenismo no sentido usual, como se fosse um entendimento entre as religiões. Então, ecumenismo, de fato, é um movimento para que tivéssemos uma só religião no mundo. Estamos distante disso, se é que um dia isso alcançaremos. O que a gente fala, na verdade, é a necessidade do diálogo interreligioso. E o diálogo interreligioso, ele subentende o quê? Eu tenho a minha religião, você talvez tenha a sua, diferentemente da minha, e nós dialogamos e nos respeitamos. E isso deve estar também nas questões sociais do mundo, que vai desde um time de futebol a um partido político, a religião que eu abrace. Então nós precisamos desenvolver esta cultura de paz. Essa cultura começa em nós. E nós, quando somos muito sinceros conosco, quando a gente abraça o pensamento do filósofo grego Sócrates, que nos recomenda que nós conhecêssemos a nós mesmos, se nós mergulhamos com seriedade nesse autoconhecimento, a gente reconhece que a gente também é muito egoísta, em regra geral, perdoem os telespectadores, poderíamos falar de nós próprios, e nós somos aqueles que ouvimos, mas que julgamos que a nossa opinião ela é a mais certa do que as demais opiniões, que a nossa religião ela é superior às demais religiões, que o nosso caminho é muito melhor do que os demais caminhos. Somos chamados hoje a um pensamento que eu poderia aqui traduzir, porque foi falado do movimento, do encontro das famílias espíritas, um pensamento do Francisco Cândido Xavier, que é um pensamento de paz, quando ele diz que eu permito que cada um seja como queira ser e a mim cabe ser como devo ser. É o pensamento também que poderíamos trazer de Francisco de Assis, buscando agora a corrente da Igreja Romana. Eu entendo que sou irmão de tudo e de todos, todos nós unidos diante da criação de um só Deus. Eu poderia também ir ao pensamento de Maomé, que está no Alcorão,
E os muçulmanos, e Maomé fala que o bem é que deve mover a ação na fé das criaturas que abraçam o islamismo. Eu poderia ir ao pensamento do pastor Martin Luther King, por exemplo, ao dizer que eu tenho um sonho. I have dream, dizia Martin Luther King. E o sonho era o entendimento entre as pessoas quando ele focava naquele momento o problema do preconceito racial que estava tão arraigado e ainda está arraigado nas sociedades do mundo. Ou seja, as mais diversas religiões preconizam este entendimento e este reencontro. E nós vamos fazer a nossa parte. Como poderemos fazer isso no Brasil? Você está no trânsito, eu estou no trânsito, vamos evitar a belicosidade. Nós estamos em nossa convivência familiar, evitar o palavreado chulo, os palavrões, a violência, buscar a conversa. Porque se não fizermos isso, voltemos a Sócrates, nós não estamos mergulhando em nós mesmos e nós não vamos então fazer, de fato, progressos para o mundo inteiro. Verdadeiramente, Davi, essa é a grande dificuldade que o mundo se enfrenta de nos entendermos. Porque na realidade nós temos que convir o seguinte: às vezes a minha verdade é uma, a tua verdade é outra, mas a verdade verdadeira é uma terceira vertente. Nós ouvimos frequentemente as pessoas reclamando de uma série de fatores que são necessariamente facilmente administráveis, mas que você, por orgulho e por vaidade, acaba não tomando atitude, você acaba não mostrando aquela necessidade em vermos o que o nosso irmão, o nosso amigo, o nosso vizinho precisa. Você vê, você citou um fato muito importante, o trânsito. Aquela frase que eu acho lapidar, no trânsito todos somos pedestres, é verdadeira. E o sujeito às vezes joga um carro em cima da calçada e te bota pedestre na rua. Entende? Nós precisamos de pensar até certo ponto em que nós temos o nosso direito, sim, mas você tem o teu. A tua esposa tem o dela. Então, os direitos têm de ser preservados. Nós temos que analisar juntos essa conjunção de fatores. Quando nós vemos, em especial hoje, como nós vivemos no Brasil, vemos essa verdadeira guerra existente politicamente aqui, pelo poder, pelos cargos, eu vou distribuir isso, eu vou distribuir aquilo. Gente, nós temos um país maravilhosamente rico. Nós temos um país que você escuta dizer que desapareceram 100 milhões de uma companhia e o país não quebrou. E o país ainda está sobrevivendo. Nós precisamos de um pouco mais de amor e de atenção a isso tudo. Porque, Davi, não há motivo. Nós, com uma quantidade de dinheiro muito menor, muito pequena, nós como vivemos bem. O nosso entendimento, se nós conseguimos manter a nossa família junta, unida, que coisa importante, que coisa maravilhosa. Agora, você citou bem, Oriente Médio, a própria área do Afeganistão, do Paquistão, eles vivem realmente uma situação dificílima. E a África? Davi, que coisa terrível. Essa transformação, né, seu Alcindo, ela permeia o mundo inteiro. A gente deve comparar, só mais um dado interessante, que eu julgo também interessante para a comparação. Nós vemos todos os dias na televisão o conflito na faixa de Gaza, o conflito entre Israel de um lado, e aí fala-se da Al-Qaeda do outro, enfim. Houve, infelizmente, e a gente não pode achar isso bom, é muita gente, no ano passado cerca de 2.000 mortes. Aqui no Brasil morre assassinados por mês quase 7.000. São 6.000 e poucas pessoas, ou seja, 3, quase 4 vezes mais. Então, me parece, sabe, seu Alcindo, que existe uma cortina de fumaça para que nós não enxerguemos o que precisamos efetivamente fazer. No país hoje, a gente vive de fato uma separação entre o que nos parece evidente e aquilo que o discurso quer mostrar como sendo correto e é o incorreto. Ou seja, e a gente brinca e brincávamos outro dia com uma filha dizendo: minha filha, olha, tem pata de gato, tem rabo de gato, tem orelha de gato, tem pelo de gato, mi igual gato é gato.
Sim. Mas aí é que é falar, não, isso não é gato, é alguma outra coisa, é um elefante. Verdade. Não, não é, é gato. Ou seja, nós precisamos desse entendimento, dessa avaliação e fazermos a nossa parte. Vermos que, quando eu citei o exemplo do pensamento chinês, eu gostaria de dizer que nós precisamos varrer o quê? Varrer a calçada em frente à nossa casa. Que calçada é essa? É onde a gente mora. É na cidade de Petrópolis, é no estado do Rio, é no Brasil. E a gente deve se preocupar e pensar e tentar contribuir de alguma coisa em relação aos conflitos do mundo, mas analisar o que está acontecendo no Brasil. Fala-se de violência e, infelizmente, nesse período do qual nós nos aproximamos, do Carnaval, aumentam todos os índices de violência. O número de assassinatos, de estupros, de latrocínios, é uma tristeza. Ou seja, a gente não pode pegar esse gato e falar que ele não é gato. Isso de fato existe e isso é muito triste. Vendo uma quantidade gigantesca da juventude brasileira sem saber para onde está indo, porque não existem de fato exemplos, e aí eu não estou falando de partido político, aí eu estou falando daquele que exerce o poder em qualquer instância, de qualquer partido. Em regra geral, nós temos poucos exemplos. Exemplos de dignidade, exemplos de seriedade, exemplos de família, exemplos de religiosidade. Não falo de religião. A religião é algo que cada um tem a sua. Eu estou falando do aspecto da religiosidade. Não vamos nos esquecer que o Papa Francisco veio às areias das praias do Rio de Janeiro, notadamente a praia de Copacabana, e colocou mais jovens naquela praia do que colocou os Rolling Stones. É bem verdade que era o encontro da juventude mundial, mas as pessoas querem a religiosidade. Respeitemos as diversas religiões, portanto, mas que busquemos um aspecto de religiosidade. E vamos ver neste nosso jovem esta situação que faz o Brasil hoje. O Brasil é campeão mundial. O Brasil é campeão mundial, infelizmente, em números absolutos de mortes, de assassinatos. E isso é algo que deve fazer-nos pensar. A gente se preocupa com a faixa de Gaza, a gente se preocupa com a guerra na Síria, a gente se preocupa com os atos de terrorismo, mas não é terrorismo isso contra a nossa juventude, contra as nossas crianças? Basta caminhar pelo Brasil, em qualquer cidade, e a gente vê campeando, infelizmente, a violência, a droga sumindo, um vulto gigantesco. E a gente vai vendo isso dia após dia. Isso precisa chamar-nos a atenção, porque senão nós nos deixamos levar por esta cortina de fumaça para não analisarmos o nosso próprio problema, as nossas próprias dificuldades. É tal como o pensador ao dizer que nada mais orgulhoso do que a falsa humildade. Nada mais orgulhoso do que a falsa humildade. Verdade, não é? Pura verdade. E aí a gente vai a Pastorino, tem um livrinho que com certeza muitos conhecem, chamado Minutos de Sabedoria, da editora Vozes, quando ele diz que nada é mais frágil do que o homem, do que a pessoa que é iludida a seu próprio respeito. É a pura realidade. Você, quando consegue se entender, saber os teus limites, é muito mais fácil. Mas, Davi, nós estamos passando por um momento em que talvez a educação seja o mote primordial. Mas a educação básica não é a educação só do banco do colégio, não. É aquela educação que você, Davi, pai, deu para as tuas filhas, que eu procurei dar para os meus filhos. E aqueles que precisam dessa educação, desse respeito. Existe hoje uma falsa necessidade de se desrespeitar, de se passar por cima de autoridade, porque a autoridade plena, quem se constitui dela, são os atos, aquilo que você faz. A autoridade não é da pessoa, a autoridade é do posto, a autoridade é do cargo. Quando nós vemos pessoas, como professores, por exemplo, sendo quase que ridicularizados, não tendo a chance de encaminhar os seus alunos, os seus instruendos, realmente se torna muito difícil. Eu vejo com muita dificuldade hoje essa garotada que a gente acompanha, essa meninada que eu vejo crescer,
entende? E você também, apesar de você ser bastante mais jovem do que eu, entende? Mas um pouquinho, entende? Mas nós temos que nos ligar nessa situação que nós estamos vivenciando, Davi. Eu acho que mostrarmos esses fatos, você, por exemplo, acabou de mostrar um fato importantíssimo. Nós temos de recordar que o país não tem lutado como deveria, você que é da área de saúde, para dar saúde ao seu povo. Mas nós lutamos quase que às raias belicosas para salvarmos um terrorista, um traficante, que estava condenado por um crime que ele sabia que se fosse lá, seria julgado e condenado dessa forma. Não que eu seja favorável à pena de morte, não, em momento nenhum, até doutrinariamente, eu não sou favorável à pena de morte. Mas, se eu digo ao Davi, você não pode passar dali, se você passar dali, você vai cair. Você passou, você caiu, você passou porque quis. Então nós movemos céus e terras tentando salvar o indivíduo que levou o infortúnio, porque você sabe perfeitamente que a droga leva o infortúnio para as famílias. Existe, seu Alcino, perdoe-me, existe um pensamento, certa vez eu ouvi uma entrevista do Borjalo. Borjalo foi um cartunista e eu me lembrei dele porque rigorosamente em relação ao que acabou de acontecer agora tão recentemente em Paris, né? E ele, em uma entrevista, falando de um problema dele pessoal, ele tornou público, ele já não está aqui materialmente entre nós, não terá problema nenhum de eu repetir o que ele falou na entrevista. O Borjalo, ele era alcoólatra e ele enfrentava essa doença e, enfrentando essa doença, ele deu a seguinte entrevista. Ele comparava o alcoolismo com o rio Amazonas. Ele dizia, o rio Amazonas não nasce com aquela pujança, o maior rio em volume de água do mundo. Ele nasce de uma nascente que se une a outras, a pequenos afluentes, a pequenos rios, ribeiros, regatos, e de repente o rio Amazonas se torna o maior rio em volume de águas do mundo. Assim também poderíamos fazer em comparação com as questões de violência. Essa violência que campeia no Brasil, que vive, repito, um dos índices mais estarrecedores de toda a história da humanidade em assassinatos, a guerra efetivamente urbana e fora das cidades, matando, dizimando, portanto, cerca de 70 mil co-irmãos a cada ano, né? Nós vemos que isso não nasce dessa forma. São pequenas nascentes, são pequenos rios, ribeiros, regatos que fazem esse mar de violência, esse rio gigantesco como o rio Amazonas. Então, a programação, em regra geral, das nossas televisões, ela tem uma péssima qualidade, em regra geral. E nessa programação de péssima qualidade não existem movimentos sociais. Nós não somos favoráveis à censura que venha de cima para baixo. Temos liberdade, mas onde está o movimento de fato? Onde está a voz destas religiões? Onde está a voz do movimento civil organizado? Nós vemos campeando estas violências e eu fico pensando, quantas partidas de futebol ocorreram ontem no Brasil? Dezenas de partidas de futebol. Centenas. Houve um confronto em São Paulo, as redes não passam outra coisa, não mostram outra coisa. E você vai mudando de canal de sintonia, é só aquela cena. Parece algo articulado. É muito triste, é muito triste. Então nós precisamos de fato fazer a nossa parte. Eu falei de todos os pensamentos, retorno ao pastor Martin Luther King. Poderia falar de Mahatma Gandhi no budismo, no hinduísmo, enfim, falar de outros pensadores, cultivadores da paz. Ele diz que nada o assustava tanto quanto a omissão dos bons. São aquelas criaturas extremamente equivocadas que pensam que não tem que participar, que não adianta fazer nada, que algo será resolvido vindo dos céus como maná do Antigo Testamento. Não, nós somos chamados a fazermos a nossa parte. Com certeza, Davi, aquela colocação de que o que semearmos, colheremos, ela é absolutamente básica.
Nós temos que partir disso. Nós temos que lutar, que entendermos, acima de tudo, a nossa caminhada. Nós aqui estamos junto com as nossas famílias, com os nossos amigos, enfim, buscando a reparação, muitas vezes, daquilo que nós fizemos, que nós temos na nossa bagagem pretérita. E isso é importante. Você, quando mostra esses dados como você mostrou uma coisa importantíssima, essa situação de que se mostra o ruim da Ibope. Veja bem, um fato que foi bastante noticiado, até demasiadamente, o avião que caiu na Indochina, se não me engano, foi na Ásia que caiu aquele avião. Passaram milhares de vezes aquele avião que sobe, decola, pega um táxi, cai dentro do rio e socorre. Sim, um fato relevante, um fato a ser mostrado, mas foi a exaustão. Agora, fatos interessantes, fatos maravilhosos que acontecem todos os dias, e em todas as comunidades, Davi, não são repisados, não são mostrados, não são falados no dia a dia. É verdade. Eu vejo, dentro dessa nossa pequenez, três fatos que me marcaram demais. Um deles é o Marcelo Prodeficiente, um rapaz lá do que você conhece. Gente, aquilo é um exemplo, aquele é um homem para a gente mostrar como exemplo. Não aquele traficante, não aquele que faz o programa de músicas verdadeiramente obscenas, que faz o programa de músicas funkeiras, que atacam isso, atacam aquilo. Ele que luta para dar um conforto àquele necessitado, que ele também é. Que ele aqui disse na nossa frente que ele era um alcoólatra, que o filho, que a mulher chegaram a desistir dele, ele se recuperou e se tornou uma pessoa operosa para a nossa sociedade. Eu vou mais além, Davi. Eu aprendi com a Solimar, lá na comunidade de São João Batista, que gente operosa, que gente boa, que gente maravilhosa lutando pela sua comunidade. Na sala da casa dela, você tinha um lugar para o balé das meninas. E eu perguntei a ela, mas por que essas verduras e legumes dentro dessas caixas aqui na tua sala? É dizer o sopão das famílias que a gente faz junto para sentar e conversar. Gente, isso tem que ser mostrado. Existe, né, Celcino? Existe muito bem no mundo. Sim. E nós, ao falarmos da situação lamentável e triste da adolescência do planeta, e nossa adolescência ainda íntima, essa que é a verdade, em processo de maturação, a humanidade como um todo, não falo para ninguém particularmente, nós como um todo, enquanto humanidade, buscando saídas, respostas, buscando sistemas mais adequados, mais justos, não devemos deixar de reconhecer que muitos progressos, né, existiram. Nós estamos vivendo a conquista também de muitos valores e este movimento agora é algo que precisa de fato ser intensificado. Falava dos pensamentos de Francisco de Assis, falei de Mahatma Gandhi, de Martin Luther King, falei do Alcorão, enfim, para dar uma ideia realmente ampla, para mostrar o nosso pensamento particular, que é de que existe bem em todas as agremiações religiosas, sociais, existem pessoas realmente bem intencionadas. Me ocorre um pensamento nos trazido por Francisco Cândido Xavier, de seu mentor Emmanuel, dizendo que é a terra revolvida pelo arado que se presta a boa semeadura. Nós estamos vivendo a terra hoje revolvida pelo arado da dor, pelo arado da violência, pelo arado da iniquidade, dos maus exemplos que vêm, em regra geral, dos governantes dos países, e não me refiro somente ao Brasil, infelizmente é assim, uma tônica no mundo inteiro, mas ainda que assim seja, é justamente esse momento que se presta a boa semeadura para o futuro, né? E nós devemos cultivar esta certeza a partir de nós mesmos para fazermos o que nos for possível. Se a conversa é sobre o ruim, a violência, nós temos conhecimento, nós temos dados, vamos procurar, mas vamos ter o diálogo da paz. Davi, infelizmente, o nosso tempo está se esgotando. O nosso contra-regra acaba de me avisar. E eu diria o seguinte, eu era capaz de ficar a tarde inteira com você aqui, ouvindo, sorvendo esses conhecimentos e essas suas
observações muito importantes. Mas, com certeza, eu vou combinar com você, mais para frente, continuaremos esse debate, continuaremos falando nessa direção do bem, porque o bem suplanta todo o mal. O bem é o bem que vai nos levar ao progresso. Se não for nesta, serão nas próximas. Eu acho que nós ainda temos muita coisa pela frente, entende? Mas eu me sinto regozijado, me sinto absolutamente premiado em ter um programa como eu tive hoje aqui, porque nós só falamos do bem, só mostramos as coisas boas. Davi, isso é muito importante. Eu te agradeço demais e, infelizmente, eu tenho que te pedir as tuas considerações finais, porque o tempo está esgotando. Serei muito breve, agradecendo ao senhor, seu Alcino, agradecendo ao programa Barra em Ação, agradecendo à TV, agradecendo aos dirigentes por essa oportunidade e repetir um pensamento que nos foi trazido pelo filósofo, que na verdade é paranaense, que radicado em São Paulo, o professor Mário Sérgio Cortella, ao dizer que a gente não deve perder a esperança. A esperança sempre deve estar conosco, mas não a esperança que venha do verbo esperar, porque esperança que vem do verbo esperar é espera, não é esperança. A esperança que vem do verbo esperançar, e esperançar é ir atrás, é correr, é batalhar para algo melhor. E ele encerra, e eu falei de tantas religiões, com o pensamento de um musicista, de um compositor da música popular brasileira. Rigorosamente, ele fala de Nelson Cavaquinho, dizendo: o sol há de brilhar mais uma vez, a luz há de chegar aos corações, do mal será queimada a semente e o amor será eterno novamente. Boa tarde, um abraço a todos. Olha, diante dessa explicação, nós não podemos deixar de nos emocionar e lembrar que o amor vai vencer tudo, o amor será no futuro o nosso básico, a nossa base. Meus queridos telespectadores, eu agradeço demais a presença de todos vocês. Espero que tenhamos levado alguma coisa de bom, principalmente no nosso coração, no nosso pensamento. Lembrando, quinta-feira às 10 horas teremos a reprise do nosso programa, nossa fanpage Bairro em Ação. E continuemos, tenhamos um carnaval absolutamente controlado, absolutamente voltado para o bem e, em cima de tudo, principalmente pensando que nós temos famílias, familiares, pessoas que de nós dependem e pessoas que emocionalmente vivem conosco e precisam de nós e que nós não podemos deixar de estar presentes na vida delas. Portanto, que tenhamos a alegria maravilhosa, mas uma alegria absolutamente controlada, uma alegria que seja para o bem de todos nós. Muito obrigado, meus queridos telespectadores. Até a outra segunda-feira, não a próxima. We merge like the stars.